Análise política, com Rudá Hit. Rudá Hit, bom dia. Bom dia, Antonélio. Rudá, hoje, quinta-feira, é um dia triste para quem curte tecnologia, porque Steve Jobs, que é o fundador, ou a cabeça pensante do grupo Apple, ele faleceu ontem. E o que o ouvinte deve estar pensando assim, o que tem a ver Steve Jobs com política? A tecnologia está cada vez mais próxima da política, não é, Rudá? Pois é, a gente resolveu fazer hoje uma coluna em homenagem ao Steve Jobs, que criou o iPad, iPhone, o criador da Mac. Então, tentamos de todas as formas pensar o que a gente poderia coletar para o ouvinte de informação de como essas novas tecnologias estão cruzando com a política. Tempos atrás, a gente falou aqui na coluna sobre uma experiência no sul de Minas, em Machado, que pela primeira vez no Brasil se criou um sistema integrado de gestão a partir de avaliação dos cidadãos. Lá chama Gestão em Rede, GR. Eles coletam, como o IBGE, todo mês, a avaliação domiciliar, ou seja, vão até a casa dos moradores, dos cidadãos de Machado, e funcionários da prefeitura coletam numa espécie de celular as avaliações sobre todos os serviços, saúde, limpeza urbana, e essas respostas são lançadas num servidor que transforma essas informações em tempo real em gráficos, de tal maneira que o prefeito e o seu secretariado tem todo dia avaliação por quarteirão, por bairro e na cidade toda aquilo que foi lançado, de avaliação de todos os serviços, identificando problemas. Aí o que eles fizeram? Eles resolveram fazer reuniões semanais do secretariado que avaliava esses dados com a população. Como não dá para fazer uma Assembleia Geral num município de 40 mil habitantes, eles criaram telecentros em cada bairro e aí eles fazem reuniões no telão, todos os telecentros aparecem os moradores que estão lá e discutem diretamente com o prefeito e secretariado os problemas que eles têm. Obviamente que o prefeito também montou uma escola da cidadania em que os moradores acabam tendo cursos para entender como é que funciona o orçamento, como é que pegam algum tipo de problema com o contrato, ou seja, é um controle mesmo da sociedade. Ou seja, passa a não existir mais aquele descompasso entre população e o poder político, e a população passa a acompanhar efetivamente o que o político está fazendo, né, Rudá? Exatamente. Mas aí qual que era o problema? O problema é que os vereadores achavam que isso era uma competição com o que eles faziam. Achavam. Sabe por quê? Porque ontem o movimento Nossa São Paulo, vamos lembrar que nós temos um movimento parecido aqui em BH, o nosso BH. Mas o Nosso São Paulo divulgou que eles fizeram um acordo com o Ibope e o Ibope coletou avaliações e sugestões, aí avançou, sugestões dos moradores de São Paulo, você imagina, milhões de paulistanos, sobre vários problemas e temas da cidade. Isso gerou um banco de dados, e esse banco de dados vai, através de um convênio com a Câmara dos Vereadores, vai orientar os vereadores sobre projetos de lei que possam resolver os problemas e acatar as sugestões que os cidadãos indicarem nessa pesquisa. Essa pesquisa já foi feita no primeiro ano, de 15 de junho a 30 de setembro desse ano, e eles lançam na semana que vem esse banco de dados aberto a todo mundo, mas em convênio com a Câmara. Então, você vê que avançamos um pouquinho mais nessa relação dos vereadores com a população. Seria uma evolução, Rudá, do orçamento participativo. Exatamente. E aí, nessa direção, uma última informação para o ouvinte, para ele saber que existem novidades e que ele pode vislumbrar uma participação melhor. Pouco a pouco, o controle. Estamos caminhando para isso. Qual que é a novidade? O Brasil vai ser o primeiro país do mundo a ter uma rede social só dedicada para avaliação e crítica dos cidadãos à gestão municipal, estadual e federal da sua localidade. Chama-se MyFunCity, Cidades Sustentáveis. O Brasil, como eu disse, vai ser o primeiro país do mundo que vai ter esse site. Se o ouvinte quiser já acessar, acesse MYFUN de navio, city, CITY.org, myfuncity.org. Já pode entrar agora e ver como é que vai funcionar. São 12 indicadores,
relacionados à avaliação sobre trânsito, segurança, meio ambiente, bem-estar, saúde, educação. E você lança a sua avaliação e ele já vai direto para os bairros onde você mora. E aí você tem um mapa da avaliação muito parecido com o que Machado já está fazendo através de coleta com celular, só que agora o morador na sua casa faz a avaliação imediatamente, já aparece no mapa a avaliação que ele fez. Que tal? Rodar, agora fica uma pergunta, fica uma dúvida. O nosso político está preparado para tanta transparência e tecnologia, Rodar? Ele está fugindo, como o diabo da cruz disso, mas ele não tem saída. Essa é uma das heranças do Steve Jobs, que deixa para nós e acaba deixando também como um legado para a política mais democrática. Agora é hora da gente utilizar isso. Tá certo, então, Rudá Hit falando de política, análise política, hoje também um pouquinho de tecnologia. Rudá que volta amanhã, sexta-feira. Rudá, uma ótima quinta-feira para você. Uma grande quinta-feira para todos.